Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de agosto de 2025, segunda-feira, dia do advogado. É uma data para mim bastante querida porque meu pai é advogado a vida toda, né? A gente sempre chama ele de The Doctor, minha mãe fez direito também, minha irmã fez direito também, minha mulher é advogada também, eu convivi com essa questão do direito e desse universo jurídico a minha vida toda. Eu me lembro a primeira vez que eu visitei na companhia da minha mulher, né, que é uma ex-aluna do Largo de São Francisco, eu fui visitar ali, como eles chamam carinhosamente, as Arcadas, e foi emocionante, né? É um lugar histórico ali, quanta gente bacana saiu da São Francisco, né, aqueles salões maravilhosos. A gente foi participar justamente de uma manifestação pela democracia, numa época bastante difícil ali do governo Bolsonaro. Até vou dar um link para o vídeo que eu gravei ali, todos cantando o hino nacional e né, sobre faixas de ditadura nunca mais. Papai estudou na PUC, minha irmã também, então parabéns aqui a todos os que compartilharam e compartilham essa carreira. Papai, eu acho que quando eu era criança, acho que ele tentou me empolgar com esse universo jurídico, mas quando ele me levou ao fórum ali da João Mendes, alguma coisa me provocou uma reação um pouco adversa e eu nunca cogitei abraçar essa carreira, mas eu tenho que reconhecer que acho que o fato de ter crescido, né, cercado de livros e por gente que, né, imagina, vivia da palavra, da lógica, da argumentação, eu acho que certamente facilitou, marcou bastante a minha educação, então eu sou bastante grato por isso e fico especialmente, não sei, nem sei se a palavra é chocado, enojado, ou surpreso, ou desesperançado, quando eu começo o dia abrindo, sei lá, o LinkedIn, por exemplo, né, o LinkedIn que eu julgava, né, imune a qualquer tipo de contaminação tóxica, mas o LinkedIn agora parece que foi incluído no arsenal do gabinete do ódio, né? O LinkedIn está sendo ali dominado por metástases de extremismo, tanto direita quanto esquerda, um horror. E não adianta eu reportar, porque toda vez que eu abro o LinkedIn vai aparecer um post horroroso desses. E dessa vez eu fui dar uma olhada nos perfis das pessoas que estão espalhando esses conteúdos e eu fiquei bastante assustado, não só com a quantidade de conteúdo tóxico que existe, mas com a variedade, com a qualidade e também com a toxicidade, vamos chamar assim. É impressionante que essas pessoas se alimentem dessa coisa radioativa. Isso deve ser viciante de alguma maneira. Eu acabei sendo um personagem que começou a me achacar em mensagens diretas, dessa vez no Facebook. Eu tinha feito um post ali defendendo a soberania nacional, por assim dizer, não é? E eu comecei a ser achacado, eu fui ver de novo, era mais um personagem com diploma, com tudo, né? E divulgando conteúdos absolutamente pavorosos. E aí ele começou a me achacar também, eu acho que eu perdi a elegância e falei alguma coisa parecida com, olha, eu espero que esse ódio o consuma, arruine a sua saúde, afaste de você todas as pessoas que por acaso ainda te amam e que você morra só e bem longe. Não foi bonito. Não foi bonito, não foi bonito. Eu sei que não, eu deveria ter sido mais bonzinho, eu deveria ter sido mais construtivo, mas provavelmente é o que vai acontecer. Eu estou sendo quase aqui um vidente. É o que vai... Não, mas se bem que pensando bem, talvez esse cara tenha companhia, né? Talvez esse cara tenha finalmente encontrado ali uma turma que o acolhe, ele se sente agora numa causa, então eu acho que eu me equivoquei, eu bati na trave no meu chute, né? Provavelmente eu chutei minha própria canela e acabei me expondo, mas voltando aqui, já que eu falei aqui de pertencimento e de acolhimento, tem uma notícia bastante triste, né? Bastante preocupante, era uma notícia sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está com um problema severo de solidão. Na cidade de Seul, fizeram vários ambientes que são chamados de lojas de conveniência. Eu achei estranho porque é loja de conveniência, mas que na verdade são espaços de convivência para pessoas solitárias. Porque não só a população da Coreia está envelhecendo, porque a taxa de natalidade está baixíssima,
né? Mas as pessoas estão se isolando cada vez mais. Então, o que começou a acontecer, com uma frequência cada vez mais preocupante, é encontrarem idosos mortos há muito tempo. O cara mora sozinho, ele morre, ninguém sente falta, ninguém percebe. Quando vai ver, o cara já está morto no apartamento dele há semanas, né? Isso começou a acontecer com cada vez mais frequência, o governo resolveu tomar uma providência. Aliás, eu descobri que essa história de Ministério da Solidão, eu achei que fosse só uma coisa do Japão, pelo visto tem na Coreia e também no Reino Unido, na Inglaterra também tem um Ministério da Solidão, ou alguma coisa parecida com isso, né? Eles resolveram criar esses centros de convivência para que pessoas que estão muito sozinhas, e veja, não são só idosos, porque idosos, imagina, os filhos não ligam mais, ninguém conversa mais, o cara já não está trabalhando mais, o cara passa o dia inteiro em casa, não é solitário, ele tem um espaço onde ele vai lá tomar uma sopinha, um miojo, né? Ele pode assistir uma televisão, ele vai ter gente da área de saúde mental para conversar, ele pode eventualmente fazer amigos, são espaços bastante, tem umas fotos ali, vou dar o link para a reportagem da BBC, espaços bastante amigáveis, bastante acolhedores, e as pessoas ficam felizes por terem um lugar onde elas vão para ver gente, né? Nem que não converse, nem que só fique próximo, nem que de repente seja alguém para ajudar ali na hora de... Não, pois é para assistir televisão junto. Então, o governo está tomando essas iniciativas porque a sociedade moderna, e isso é uma questão que para mim está ficando cada vez mais clara à medida que os meus pais envelhecem, a sociedade não tem uma resposta para esse modo de vida em que é cada um por si, Deus contra todos, né? Onde cada um quer levar a sua própria vida, onde ninguém está disposto a abrir mão aqui da sua individualidade, do seu tempo livre, da sua liberdade, etc. e tal. E o que acontece é que as pessoas vão ficando cada vez mais isoladas, não é? Cada um na sua tela, cada um no seu aplicativo, e esses lugares estão atraindo também jovens. De repente é um jovem desempregado, o jovem que vai passar o dia inteiro deitado no chão, vendo vídeo de gatinho, TikTok, ou seja o que for, conversando com o ChatGPT. Agora, esses jovens também estão começando, imagina, que não é fácil, né? Não deve ser fácil do ponto de vista de vergonha, né? Ainda mais em sociedades onde essa questão sei lá, vergonha pública, etc. e tal, pode ser um pouco mais severa, né? É você romper essa barreira e reconhecer que simplesmente você está só e abandonado no mundo. Então, estão começando a fazer centros assim. Isso é muito interessante, se conecta com uma outra reportagem também da BBC, no Japão, que agora virou, né, o Japão teve 20 milhões de visitantes, eu mesmo fui para o Japão, um monte de gente está indo para o Japão, né, virou Disneylândia. Uma coisa interessantíssima e também preocupante é que o ano passado nasceram 600 e poucos mil bebês, só que morreram 1.600.000 pessoas. Isso quer dizer que, se você fizer uma conta bastante simples, morreram 1 milhão de pessoas a mais do que nasceram. Então, a população efetivamente caiu 1 milhão de pessoas em um ano, né? Se continuar nesse ritmo, não dá para entender. E o que é mais difícil ali é que, o Japão começou a acolher imigrantes para trabalhar, mas a porcentagem de imigrantes na população japonesa é muito baixa, e, na verdade, é uma cultura bastante resistente a mudanças. Então, o que faz? Como é que você incentiva as pessoas a terem mais filhos? A Coreia está tentando fazer isso, o Japão está tentando fazer isso. Esse é um problema também que acho que está acometendo outros países da Europa. Acho que a Itália também está com crescimento negativo, vários países estão com crescimento negativo. Então, eu estou falando aqui de cabeça, mas se eu não me engano, no Japão, 1 em cada 3 pessoas tem mais de 60 anos. Né? E isso não é só um problema econômico, de previdência, né? Como é que você sustenta tanta gente aposentada, mas também é uma questão aí de continuidade da própria nação, da própria cultura. Né? É muito peculiar, e eu vou agora pegar um gancho curioso de novo sobre essa questão do Japão, que a gente admira tanto, pela cultura e pela tradição. Muitas vezes as tradições ou essa cultura também podem ser, de alguma maneira, um tiro no pé.
né? Eu me lembro, eu tirei foto, inclusive, né? Você está andando naqueles mercadinhos em Kyoto, em Tóquio e tal, e você vê lojas que vendem carimbinhos. Esse carimbinho chama Hanko. A gente já falou a respeito disso aqui no Radinho, né? Todo japonês tem um carimbinho um carimbinho que serve como assinatura, é como se fosse uma firma reconhecida. Se você casa, ou se você compra uma casa, ou se você faz qualquer coisa oficial, você tem que levar o seu carimbinho e todo mundo tem que carimbar o documento, e quem é mais importante carimba mais alto, quem é menos importante carimba mais baixo. Eu vou tentar resgatar a referência desse episódio, que, se eu não me engano, apareceu uma vez no Radiolab, que era um podcast que eu gostava bastante e que eu parei de ouvir, infelizmente. Mas então o Japão ainda usa carimbos, é verdade, e o Japão ainda usa fax. E o Japão ainda usa disquete. Muitos aqui nunca devem ter visto um disquete, não têm a menor ideia do que se trata, não é? Ainda mais que chama floppy disk, que em inglês quer dizer disco flexível, mas a caixinha é dura, então por que é flexível? Bom, em suma, é uma coisa meio bizarra, né? Para quem não conhece, floppy disk ou disquete é uma caixinha quadradinha, assim, fininha, né? Aquilo tinha 1 mega e 400 de memória. 1 mega, 1440 kilobytes de memória. Não estou brincando, você armazenava informações num disquete. Nossa, eu tinha caixinhas de disquete, né, um monte de coisa backupeadas em disquete de 1,44 megas. Isso é surreal, né? Hoje qualquer pendrive aí tem 500 gigas, é uma coisa super fácil. Imagina, é surreal, né? Você tem discos de 1 tera, imagina, um disquete com... Não, era 1 mega, era 1400, ou era 1K? Não, acho que era... Agora vocês me pegaram. Nossa, faz tanto tempo que eu não lembro mais. Será que era 1K? Plim, plim, né? Eu acabei de cortar um intervalo gigante aqui de silêncio enquanto eu procurava ao vivo e a cores aqui qual é a real capacidade de um floppy disk. Ufa, é isso mesmo, é 1,44 megas. Mas, pois bem, no Japão ainda se usa, o que é assustador, porque que um país que a gente... Eu lembro, sei lá, na década de 90, com uma coisa made in Japan, era avançadíssima, década de 80, 90, eu lembro os primeiros Walkman, os primeiros CD players, qualquer coisa da Sony, né, tantas marcas japonesas, Canon, Nikon, eram a vanguarda da tecnologia, da inovação. O que aconteceu? Que os caras, pelo menos no território digital, pararam no tempo. Eu vou dar um link aqui para vocês. Tem várias questões aqui. Em primeiro lugar, primeiro o Japão, como vários países asiáticos, eles têm essa questão muito forte, muito pronunciada, né, de respeito aos mais velhos, de respeito à hierarquia. Né? Então é muito complicado que alguém novinho de repente consiga emplacar suas próprias ideias, porque afinal ele vai ter que enfrentar a resistência de todo mundo aí de cabelo grisalho. Né? Então primeiro tem essa questão não só hierárquica, mas também de respeito às gerações anteriores. Em segundo lugar, é uma cultura que o consenso avança de uma maneira bastante lenta, você não faz as coisas de uma maneira muito disruptiva. Em terceiro lugar, né, nesse renascimento do Japão no pós-guerra, os engenheiros eram semideuses, né? Você respeitava os engenheiros, a engenharia japonesa era extraordinária. Quando surgiu o software, né, os programadores, né, não eram vistos com o mesmo status. Você não, e, aliás, essa questão do status na hierarquia, o Japão é um país onde a questão do status é muito mais importante do que a gente consegue conceber, né? Se você fosse um programador, você não era assim sexy, né? Você não era tão bem visto, não era uma coisa que era aquela grande tradição japonesa da engenharia automotiva, da engenharia eletrônica. Não. Então, eu de uma certa maneira, eu vivenciei isso, porque no começo dos anos 2000 eu trabalhei na Sony e nos projetos de internet, e eu falei, puxa, que legal, que responsabilidade, vou trabalhar com o e-commerce da Sony na América Latina. Uma das minhas responsabilidades era essa, né, expandir o e-commerce da Sony na América Latina. O e-commerce da Sony já ia muito bem, né, cumprimentos aqui ao Lúcio Pereira e aos seus colegas, né, mas aí tinha uma plataforma nova, mas aí quando eu comecei a olhar em volta ali na Sony, eu percebi que, veja,
a turma da internet não tinha tanto status assim. Não é que a internet era vista como futuro, não é que, de repente, os profissionais digitais eram vistos como a vanguarda. Não necessariamente. Eu fiquei um pouco espantado, né? Mesmo os líderes regionais dessa área do digital não tinham, assim, não andavam de peito cheio, né, com o coração aberto. Não era tão. Tanto que acho que com o tempo isso acabou sendo deixado de lado, infelizmente. E, bom, resultado, essa revolução do digital, essa revolução da web, da internet, passou longe do Japão. Passou longe, passou agora que eles estão fazendo uma iniciativa governamental, um ministério, ou seja, o que for, do digital. Agora, 36 anos depois que a web foi criada, porque eles estão percebendo que eles estão ficando para trás. Não é? E é verdade, se você circula pelo Japão, muita coisa você paga em dinheiro, né? Mesmo cartão de crédito, veja bem, não é uma coisa assim tão fácil de você usar à torto e à direito. Não é? Se você vai tentar fazer qualquer coisa, resolver, fazer uma reserva, fazer qualquer serviço, né, comprar ingresso pela internet japonesa, prepare-se, porque os sites são absolutamente medonhos, a coisa não funciona. E essa reportagem da CNN traz alguns relatos muito interessantes sobre o inferno que é você, como cidadão ou como, sei lá, visitante, tentar avançar pela burocracia japonesa, que ainda depende de carimbo, ainda depende de fax, ainda depende de papel, ainda depende de disquete, né? Puxa, um país que realmente parece bastante avesso a algumas mudanças. E é curioso, né? Porque a gente acha encantadora essa tradição japonesa, esse tradicionalismo japonês, mas, por outro lado, isso também tem um aspecto não tão sexy assim, que é o de simplesmente resistir quase que heróico. Bom, se bem que eu estou pensando bem, vendo o rumo que as coisas tomaram, né, o LinkedIn virando uma plataforma de ódio, né, você abre qualquer rede social, eu não consigo mais saber o que é verdadeiro, o que não é. Às vezes fala, olha, veja essa ruína romana, você vai ver uma imagem falsa. Veja como era a vida na Grécia Antiga, a imagem é falsa. Cara, você não sabe mais absolutamente. Você vê o perfil, a foto que as pessoas colocam, inclusive em redes sociais, é tão retocada, ou então é criada por inteligência artificial. A hora que você encontrar a pessoa, boa sorte aí no seu próximo encontro no Tinder, provavelmente você vai ter uma decepção. Então, quem sabe o Japão, eu estou começando a admirar um pouco mais, acho que eu estou começando a achar legal de novo essa história de carimbo, né? Duvido que alguém vá dar eu não sei se alguém vai hackear um carimbo, não sei como é que isso faz, mas eu estou começando a achar isso interessante. E aí eu vou pegar carona aliás, um pequeno parêntese aqui, uma notícia que está pipocando em vários canais noticiosos, é que um homem, estava com pequenos problemas de saúde envolvendo, sei lá, pressão sanguínea, então sódio, etc. e tal. O cara é um personagem de 60 anos como eu, ele resolveu perguntar para o ChatGPT o que ele podia fazer, porque afinal ele estava com esses problemas de saúde, será que tinha algum substituto para o sal, cloreto de sódio? E o ChatGPT recomendou que ele trocasse isso por um derivado do bromo, algum tipo de brometo. Eu não sei exatamente qual substância, nem sei onde ele achou isso, nem sei onde acha bromo. Não é? Pois bem, o cara ficou assim, bromou até não poder mais, foi parar no hospital, né, intoxicado com bromo, porque ele foi seguir uma dica de saúde do ChatGPT. Então fica só a dica, né? Antes de você perguntar qualquer orientação nutricional do ChatGPT, por favor, consulte um médico de verdade, que também espero que ele também não consulte o ChatGPT. Mas falando aqui em ChatGPT, eu acabei recorrendo ao ChatGPT aqui para refrescar um pouco a minha memória, porque eu estava lendo um artigo muito interessante da New Yorker, já que a gente está falando aqui de mídias que muita gente não conhece mais. Provavelmente muitos de vocês nunca viram uma fita cassete. É muito provável. Eu tinha caixas e caixas de fita cassete, eu me lembro do dia que eu doei para uma amiga as minhas gravações todas, caixas e caixas de fita cassete, né? A fita cassete, vocês devem lembrar, era um objeto, né, com 2 buraquinhos, assim, tinha 2 rolinhos, normalmente tinha meia hora de cada lado, né, 60 minutos, e você podia comprar com qualidade melhor, qualidade pior, cromo, etc. e tal, mas comparado com qualquer coisa de hoje, a qualidade era basicamente um lixo. Mas, curiosamente, que é um dos advérbios mais usados aqui no radinho,
Uma fita cassete pode ser revolucionária. Muitas fitas cassetes, então, podem derrubar um governo, né? Eu estava lendo um artigo da New Yorker sobre o Irã. O Irã hoje, que cada vez que eu vejo qualquer coisa vinda do Irã, eu fico de cabelo em pé, porque é uma teocracia, né? Imagina, aquilo está sendo tocado até hoje por um bando de velho louco, né? E os caras estão colocando o Oriente Médio inteiro em xeque porque eles financiam, sustentam várias coisas medonhas, não é? Pois bem, essa coisa toda no Irã é relativamente recente, porque, vou contar um pouco a história aqui, o artigo aqui vai lembrar do tempo em que os Estados Unidos resolveram apoiar, né, um Shah, que é o Shah, não sei se é o equivalente do rei, não tenho certeza, né, o Shah Reza Pahlavi, que ele tomasse o poder. Acho que o Irã sempre foi uma monarquia, aí teve um movimento qualquer ali instável, isso eu já não me lembro muito bem em detalhes, mas na década de 70, com o apoio dos Estados Unidos, o Shah Reza Pahlavi voltou ao poder com sua mulher, né, e começou um período bastante longo ali, acho que isso não foi na década de 70, foi um pouquinho antes, perdão, né, década de 60 talvez. Ele assume o poder ali, o Nixon está achando maravilhoso que ele tem um aliado, ainda mais que o Irã é um grande fornecedor de petróleo, né? Ele fala, tem um aliado aqui no Oriente Médio, isso é ótimo, né? O Shah Reza Pahlavi está ficando podre de rico, porque ele está vendendo petróleo à torta e à direito, né? O Nixon fala, olha, é o seguinte, já que você tem tanto dinheiro aí, né, e já que você é amigo da gente, compra o que você quiser em termos de armamento, eu só não vou te vender arma nuclear, então compra caças supersônicos, compra helicópteros de ataque, compra o que você quiser, tanque, né? Então ele foi armando o Irã. Todo mundo adorava o Reza Pahlavi, exceto, obviamente, a própria população, porque era uma monarquia bastante, digamos assim, avessa a qualquer tipo de dissidência, não é? Então tinha repressão, né, o cara estava manipulando tudo ali, estava enchendo o bolso de dinheiro. A oposição, ninguém sabia exatamente o tamanho da oposição, porque o controle e a censura era muito grande. O próprio Jimmy Carter, que era em princípio um pacifista, um cara a favor dos direitos humanos, ele achava o Reza Pahlavi bacaninha, né? Mas tinha uma figura ali que era o Khomeini era um ayatollah, era um líder religioso, ele é exilado, ele é expulso, acho que ele vai para o Iraque, do Iraque ele acaba sendo expulso, ele acaba se exilando na França e ele vai parar numa cidadezinha perto de Paris, onde ele continua ali falando as coisas dele. Esse ayatollah Khomeini era contra o rei, ainda mais porque o rei era um regime secular, ou seja, um regime leigo, um regime não religioso, e um regime muito ocidentalizado, muito próximo dos Estados Unidos, não é? E o que acontece, e também muito, digamos, espalhafatoso em termos de ostentação. Muito luxo, muito ouro, muito dinheiro, etc. e tal. Esse ayatollah começou a fazer os sermões dele numa cidadezinha ali perto de Paris. Ele fazia numa barraca, num lugar completamente, uma coisa muito modesta. Mas começaram a gravar as coisas que ele falava em fita cassete. E essas fitas cassete começaram a fazer sucesso porque elas eram contrabandeadas para o Irã. E aí eu lembrava meio mal dessa história toda, pedi para o ChatGPT confirmar se a minha memória estava errada, felizmente não. E, aliás, o próprio ChatGPT recomendou um episódio do Radiolab, que foram vários episódios sobre o que foi chamado de cassete-net, né? Era como se fosse uma internet de fita cassete, não tinha internet na época, isso é década de 70, a gente está falando, eu tinha 12, 13 anos, não é? Então, tinha essas fitas cassete com esses discursos do Khomeini que faziam um sucesso danado, e você tinha uma oposição ao regime, que era uma oposição de esquerda, de centro, nacionalistas, liberais, marxistas, tal, que estava achando que essa subserviência do Reza Pahlavi, do Shah, aos Estados Unidos era um absurdo, que o Irã devia se tornar uma nação moderna, uma democracia, uma república, não é? Então, eles estavam tentando, e eles estavam também no exílio, né, sobretudo em Paris. E como é que a gente faz para, de repente, fazer um levante, né? E aí eles perceberam que tinha ali o Khomeini, que estava conseguindo ter uma certa penetração nas classes populares. E aí falou, bom, vamos, né, por que a gente não pega carona com esse cara? Eles acabaram apoiando
essa disseminação dos discursos do cara por fita cassete, montaram inclusive uns esquemas muito malucos, porque se você quiser, imagina, você tem a fronteira do Irã, você tem que contrabandear a fita cassete. Bom, uma só, de repente, se você quiser contrabandear muitas, alguém vai perceber. Aí eles começaram a fazer um esquema maluco em que eles faziam ligações internacionais para o Irã, alguém do outro lado do Irã, né, pegava o telefone, colocava um gravador e aí o Ayatollah ficava falando como se fosse uma live pelo telefone, não é? Falando pelo telefone, os caras gravavam isso e imediatamente começavam a copiar essas fitas cassete que nem uns loucos, né, e quem acabou fornecendo a infraestrutura para distribuir essas fitas piratas eram justamente as mesquitas. Né? Então isso acabou caindo na mão do povo, e agora eu volto para o artigo da New Yorker. O artigo da New Yorker mostra o seguinte, que tudo parecia muito bem no Irã, tudo parecia que o Shah Reza Pahlavi ia durar para sempre. Né? Ninguém imaginava que de repente o Khomeini fosse ter algum papel, que tivesse alguma oposição válida. Mas aí tem uma série de pequenos equívocos, de cálculos mal feitos, de gente que estava desatenta. E aí eles vão mostrar que de uma hora para outra, de uma maneira completamente incompreensível e surpreendente, quando você vai ver tem 2 milhões de pessoas na rua. Né? E aí o próprio rei, o Shah não sabe o que fazer, ele acaba se metendo os pés pelas mãos, ele acaba entregando o poder e ele acaba fugindo do país. Ponto. É isso que acontece, ele vai morrer pouco depois de câncer. Mas ninguém imaginava que o governo, que parecia tão inabalável, tão sólido, com poderio militar, com dinheiro, que ele fosse simplesmente ruir, desmoronar, né, de uma hora para outra. Tem livros e livros falando justamente sobre o quanto é incompreensível o que aconteceu. Ninguém poderia prever. Os Estados Unidos comeram bola, invadiram a embaixada dos Estados Unidos, uma confusão danada. E aí, a segunda surpresa é que ninguém imaginava que o Khomeini, que até então só parecia lá um fanático religioso, com ideias completamente fora de foco, não é que ele tinha um plano, não é que ele tinha nada. Mais uma vez a gente tem um fenômeno, agora sou eu falando aqui, em que surge uma figura abilolada, né, com um discurso que é batido para tudo quanto é lado. Ele tinha um discurso contra os judeus, ele imaginava que tinha uma conspiração internacional, ele era contra os Bahá'í, que imagina, que é uma religião super do bem, super tranquila. Ele era completamente paranoico, ele não tinha uma visão coerente, ele não tinha um plano de governo, ele não tinha nada, né? As coisas que ele falava eram impenetráveis, você não conseguia decifrar muito bem, mais ou menos como o bolsonarismo. O Bolsonaro não é uma doutrina, não é uma ideologia, não é nada, né? É simplesmente alguém imprevisível. A mesma coisa com o Trump, né? O Hitler talvez no começo tenha sido uma coisa muito parecida, você não sabe exatamente o que o cara quer fazer, não são figuras que estruturam um plano, que tem uma coisa sistemática, não é uma coisa de orelhada, né? Mas o que acontece é que aí as pessoas começam a projetar o que elas bem entendem, né? Começam a tentar adivinhar o que o cara quer. Bom, em suma, voltando aqui para o nosso nosso inimigo Khomeini, né? Ele, quando assume o poder, todo mundo achando que ele vai só falar das coisas religiosas, a gente vai fazer uma república, que nada. O cara praticamente dá um golpe dentro do golpe, né? Ele acaba implementando uma teocracia. Uma teocracia ali com o próprio exército, que já esqueci como é que chama a guarda do Irã, já esqueci, né? E aí o país está numa teocracia que não acaba nunca mais. O Khomeini morreu, foi sucedido por um outro religioso que está no poder há 36 anos, não é? E, de novo, é uma revolução completamente bolada nas costas, ninguém podia imaginar. Ela foi, imagina, a disseminação toda de informação foi por cópias piratas de fitas cassetes gravadas através de uma ligação internacional, né, uma coisa completamente fora de qualquer... E um país que, mesmo com Shah Reza Pahlavi, mesmo sendo ali, né, um vassalo dos Estados Unidos, deve ter sido uma época de muita liberdade para as mulheres, né, para os estudantes, deve ter sido uma época bacana para quem estava nas condições certas para se viver. Hoje é uma teocracia. Né, como mais uma prova de como as coisas desmoronam com uma facilidade impressionante. É o que eu vejo acontecer nos Estados Unidos. A cada dia que passa, você vê mais barbaridades, os caras tirando dinheiro da pesquisa do câncer, tirando dinheiro da pesquisa de vacinas, né, desautorizando
universidades desautorizando a ciência, acabando com a colaboração internacional, não é? E agora parece que eles também estão tirando o pé de qualquer questionamento em termos de direitos humanos, de ditaduras em El Salvador, em qualquer outro canto do mundo, eles vão parar de encher o saco. Então, isso tudo acontecendo em 6 meses. E a grande pergunta aqui desse artigo da New Yorker é sobre até que ponto a história é previsível ou compreensível. Porque dependendo da escola de história, né, que você segue, sei lá, o marxismo e o Hegel, o Marx gostou de Hegel, não, eu sei lá, é uma confusão, mas vamos supor, Hegel achava que o que faz a história são grandes movimentos, né, como se fosse uma grande movimentação, e algumas figuras, elas praticamente são antenas históricas, elas canalizam aquele momento histórico e vão ser agentes de transformação. Então o Hegel vai achar Napoleão espetacular, vai achar essas figuras como se eles fossem messias enviados para fazer a história acontecer. Marx vai pegar um outro caminho, vai dizer, não, esquece essas figuras, o que está acontecendo aí são grandes fluxos econômicos, você podia tirar o Napoleão, podia tirar o Hitler, tudo ia acontecer do mesmo jeito, a história é uma coisa relativamente mecânica, né, compreensível, são fluxos de economia e de opressão, e tudo no fim vai terminar no paraíso do socialismo, o que realmente até agora não está parecendo uma previsão muito razoável. Mas, pois bem, então você tem correntes de história, por assim dizer, que vão tentar minimizar o papel dos indivíduos e vão dizer que tudo de alguma maneira é previsível. Mas esse caso do Irã mostra que, veja bem, não, ninguém, cara, não, né? Se não fosse uma conjunções muito acidentais, né? Se não fossem coisas completamente conjunturais, contextos completamente... tudo podia ter acontecido, e entre várias coisas que poderiam ter acontecido, deixado de acontecer, aconteceu aquilo e ninguém podia prever. Né? Tanto que eles até mencionam um momento em que o próprio Saddam Hussein liga para o Shah Reza Pahlavi e fala, cara, eu não aguento mais esse Khomeini, ele está me enchendo o saco, você quer que eu mate esse cara? E o Shah fala, pensando bem não, pronto, perdeu a oportunidade, e aí o que a gente tem hoje é uma teocracia medonha. Agora eu vou pegar carona já com a questão da previsibilidade. Eu tinha assistido no YouTube o vídeo de um tiozinho ele deve ter a minha idade, na verdade, eu também sou um tiozinho, né, que se propõe a explicar a ciência, explicar a física de uma maneira compreensível. Não é ruim, né? E o vídeo era sobre até que ponto o universo é previsível. Né? Aí eu assisti o vídeo, não achei nada demais, mas aí eu resolvi testar o ChatGPT-5 e perguntar no modo Thinking, ele tem um modo Thinking que eu não tinha usado ainda, e fui perguntar sobre essa questão da previsibilidade do universo. Né? Vale lembrar que houve um momento da ciência, né? Vamos pensar em Laplace, aí 1700 e pouco, o cara estava tão entusiasmado com a ciência, porque imagina, você tem, quando Newton coloca no papel, em uma linha, uma equação, né, e essa equação, ridícula, simplesinha, né, ela explica o movimento dos astros, você consegue prever onde vai estar o Sol, a Lua, corpos absolutamente colossais e gigantescos, você consegue botar no papel, né, o que vai acontecer, então tudo parece bastante compreensível, previsível. É só uma questão de você saber as informações todas, né? O Laplace vai propor, é um experimento, um exercício intelectual que é bastante famoso, que é chamado demônio de Laplace. Não demônio porque ele, sei lá, produz conteúdo para o gabinete do ódio, não. É demônio no sentido de uma entidade metafísica, um dêmon grego, né? Uma entidade metafísica. Ele fala, imagina um demônio que tivesse informação completa sobre tudo no universo. Ele sabe onde tudo está, o peso, a velocidade, ele sabe tudo. Se ele sabe tudo e ele tem na mão essas equações aqui, então para ele tudo que vai acontecer e tudo que já aconteceu é claro, é transparente, ele sabe o futuro, ele consegue saber porque é só você botar os numerozinhos ali nas contas e o universo é praticamente um relógio suíço. Né? Esse exercício do demônio de Laplace é bastante conhecido. Mas aí eu lembrei essa história, mas tem várias questões que impedem um pouco essa ideia de que as coisas sejam completamente previsíveis. A primeira delas é uma disciplina que a gente descobriu, que a gente desenvolveu faz pouco tempo, né, algumas décadas, que é a teoria do caos.
né? Alguns sistemas, eles são tão complexos que qualquer coisinha que você mudar, muda completamente o resultado, né? Então, sei lá, a imagem que todo mundo usa, aquela que o Lawrence usou, o sistema do clima, por exemplo, ele é tão... tem tantas variáveis ali que, de repente, uma coisinha pequenininha que você mexer vai bagunçar tudo. Por isso que a gente não consegue fazer previsão do tempo além de alguns dias, né? Porque, se você não souber com precisão a velocidade do vento, a pressão, a temperatura, se você não souber com uma precisão absurda, as coisas podem tomar resultados muito diferentes. Daí vem aquela história que se uma borboleta bater a asa aqui, isso vai ter implicações tão grandes que vai provocar um furacão em algum lugar, né? Então, sim, existem sistemas que são críticos, que são caóticos, que torna praticamente impossível qualquer previsão, a menos que você saiba com absoluta precisão tudo o que está acontecendo. E aí entra uma outra questão, não é possível saber nada com infinita precisão por causa da física quântica. Por causa da física quântica, um dos princípios da física quântica você tem que escolher. Se você quiser saber uma coisa, você abre mão da outra. Se você quiser saber a mão da outra, você abre mão da outra. Você não tem como saber, né? Em princípio, porque tem sempre um grau de incerteza. Qualquer informação, né, quântica, qualquer número, ele tem um grau de imprecisão ali, que alguma coisa você não consegue saber direito. E também, no mundo da física quântica, tem uma questão de aleatória, né, de probabilidades simplesmente inexplicáveis, que não tem o que fazer, né? Você não sabe, você sabe que aquele átomo em algum momento ele vai virar outra coisa, mas você não sabe quando, não tem como saber, você está à mercê do acaso, né? Então veja, se o demônio de Laplace precisa de todas as informações do mundo para saber o que vai acontecer, então não vai funcionar, porque não tem como ele saber com precisão, né? Algumas coisas vão simplesmente tomar outro rumo, a Revolução do Irã, a facada do Bolsonaro, né? Sei lá o que do Lula e da Lava Jato, né? Uma pequena coisinha pode botar as coisas completamente fora dos trilhos, né? Então isso quer dizer que o sonho de Laplace de que o mundo fosse perfeitamente previsível é furado. E aí eu comecei a pensar, falei, puxa, que engraçado, porque veja, mesmo que o demônio tivesse uma capacidade infinita, mesmo que ele fosse do tamanho do universo, ele não seria capaz de prever o futuro. Então, isso quer dizer que mesmo que o universo seja determinístico, e é verdade, tudo no universo que acontece é determinístico, certo? Mesmo levando em conta as leis da física quântica, não tem milagre, não tem reza, não tem horóscopo, não tem nada. As coisas são todas, infelizmente, determinísticas e irreversíveis. Então, o próprio universo, ele mesmo não sabe para onde ele vai, ele não tem como saber para onde ele vai. Então, o próprio universo está numa grande aventura. Então, isso para mim, eu gostei dessa história. Aí eu fiquei com essa história na cabeça, eu vou dar o link para a conversa. Se vocês tiverem interesse, a conversa foi mais profunda do que eu consigo acompanhar, tem muitos pontos ali que eu quero estudar um pouco melhor. Mas aí eu me lembrei que quando Einstein falou no espaço-tempo, aquelas coisas todas, ele falou, olha, o tempo é uma ilusão, né? Na verdade, tudo, o passado e o presente e o futuro, tudo está uma coisa só, então é um universo em bloco, então você está... É como se fosse, o universo é como se fosse um disco que já está gravado, né? Só que você tem que esperar a agulha ir passando ali, né? Você não consegue saber o que vem lá na frente, mas o que vem lá na frente já está lá na frente. Essa é a ideia do Einstein, mas eu falei, pera, se o universo em bloco do Einstein diz que tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer está tudo junto, como é que fica? Então isso não é uma contradição com essa questão da imprevisibilidade do universo? Aí o ChatGPT foi bastante lúcido, ele falou, olha, a questão é a seguinte, o futuro... A gente tem que lembrar que tudo tem um limite fundamental, que é a velocidade da luz. Você não consegue ultrapassar a velocidade da luz, você só consegue enxergar ou ter informação na velocidade da luz. Então, mesmo que algumas coisas no futuro já tivessem determinadas, você não tem como saber daqui, porque a velocidade da luz não alcança, não permite. Bom, em suma, é uma decisão, é uma discussão que eu achei bastante interessante, mas eu pelo menos gostei de reconhecer que pelo menos no fundo
no seio da realidade existe essa questão de talvez da impossibilidade da gente saber plenamente o que vai acontecer e como as coisas funcionam. Não só por causa da condição humana, por causa dos nossos sentidos, por causa da nossa matemática ou por causa dos nossos instrumentos. A questão é que simplesmente a realidade ela é uma caixinha de surpresas, não é? Sem milagres, claro. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Eu publiquei um episódio extra no sábado, né? Espero que tenha feito algum sentido, em que eu justamente tento colocar ali algumas limitações sobre aquilo que eu sou capaz e que eu não sou capaz de fazer. Espero que isso tenha, de alguma maneira, sido relevante. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.